Rio Tigre e Eufrates. E aí, gente, do que é que eu tô falando? Mesopotâmia. Finalmente vamos entrar em antiguidade. Tava demorando, né? Tava só falando aí de pré-história, mas agora a gente entra em antiguidade e nada melhor que falar sobre a Mesopotâmia. Começar com a Mesopotâmia. Porque na verdade as grandes civilizações vão começar a partir daí mesmo. E por que Mesopotâmia? A gente já pode começar com a definição desse nome. Meso significa meio. E Potâmia veio de Tamos, que significa rios. Então, era um lugar que ficava entre rios. E justamente entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Esse nome foi dado pelos gregos. E foi meio que assim, os gregos chegaram lá e aí encontraram aquela região do crescente fértil e disse assim: nossa, esse lugar aqui que fica entre os rios, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, Meso, meio, Tamos, rios, terra entre rios. Então se deu aí o nome de Mesopotâmia, tá? Essa Mesopotâmia, no caso, ela não existe hoje, ela compreende a região do atual Iraque, tá bom? E como é que a gente pode começar a falar da Mesopotâmia? O início, como se deu o início dessa civilização? A Mesopotâmia, ela se deu com a formação de vários povos, tá? Não foi um único povo que fazia parte da Mesopotâmia. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os babilônicos. E os sumérios foram os primeiros povos a realmente habitar ali aquela região. Mas também pouco se tem provas, né, concretas daquela época que é muito distante e que é bem incerta. Mas se tem aí de que os sumérios foram os primeiros povos, até porque foram os sumérios que inventaram a escrita. E é a partir da escrita que se dá início à Idade Antiga, que na verdade se dá início à história. A história ela começa a partir da escrita, pelo menos teoricamente falando, você concorde ou não, é isso. Então os sumérios foram os primeiros povos a habitar ali aquela região. E depois vieram outros povos, como eu já citei, os acádios, os babilônios, entre outros. E como era aí a sociedade mesopotâmica, né? Primeiramente, a gente não pode falar em cidades em si, em estados, em países, essa divisão que a gente tem hoje em dia. Na verdade, eram formadas por cidades e estados, né? E isso aí significava dizer que cada territóriozinho tinha uma política, uma hegemonia, um poder. Então, a sociedade era baseada em cidades e estados. Mais tarde, os babilônios iriam formar aí um império, iam unificar a Mesopotâmia ia formar um império. Mas como era dividida a sociedade? Né? Porque se você for estudar a história, todas as civilizações antigas, você vai ver que existe essa questão da pirâmide social. Porque, na verdade, sempre houve isso. Se você reparar, hoje em dia, a gente tem uma pirâmide social. E como é que é feita a pirâmide social? Ela é larga embaixo e estreitinha em cima. Por quê? Significa que o povo de baixo é a maioria. E, geralmente, sempre quem está embaixo é o povo, é a população, é o pobre, é o servo, sabe? Então, é estranho, né? Como o povo é a maioria, mas o povo é que sempre se lasca, né? O povo é que sempre sofre, enfim. Mas sempre foi assim. E a Mesopotâmia não foi diferente. Então, ela tem uma pirâmide social, onde quem habita lá no topo é o clero, aliás, é o rei, me desculpe, é o rei. O rei, ele tinha poder de tudo, inclusive, o rei era até visto como um deus. Lembremos que naquela época eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, eu vou chegar nessa parte, mas o rei era visto como um deus, assim, como representante de Deus, então ele tinha poder máximo. Ainda ali junto do rei existia também os nobres, né, guerreiros também, a própria família do rei, quem estava ali sempre envolvido. E depois vinham os subalternos, né, aqueles que eram subordinados ao rei. Todos aqueles que estavam abaixo do rei eram subalternos, eram subordinados a ele. Só que alguns tinham alguns privilégios e outros não. Abaixo vinha o clero,
que vai ter alguns privilégios, e ele era somente subordinado ao rei, a mais ninguém. E abaixo do clero vem os fazendeiros e os artesãos, os barqueiros, aquelas pessoas que trabalhavam, mas que não eram escravos, e por fim viriam os escravos, aqueles que não recebiam nada em troca, que realmente trabalhava duro para poder fazer os grandes templos da época, enfim. Então essa aí é a divisão da sociedade mesopotâmica. Rei, clero, os trabalhadores artesãos e fazendeiros e afins, e por fim os escravos, né? O interessante falar dessa sociedade é que não havia uma mobilidade social, era uma sociedade estamental. O que isso queria dizer? Quem nascia rico, morria rico. Quem nascia pobre, morria pobre. Não havia a chance da pessoa nascer pobre e enriquecer na vida. Poderia até haver, mas tipo, era 1%, e olhe lá. Era, vamos supor assim, o rei olhou para aquela pessoa, gostou de você, do seu trabalho e disse: vem para cá. Mas não havia essa possibilidade que há hoje em dia, por exemplo, de uma pessoa nascer pobre e enriquecer. Era uma sociedade estamental, era assim chamada porque não havia uma mobilidade social, ok? Uma característica interessante da Mesopotâmia é o Código de Hammurabi, que finalmente vai se criar agora leis. Lá na pré-história não havia leis, então agora com a criação de cidades, civilizações, vai ter que haver leis. E a lei, né, que ficou mais conhecida foi a lei de Italião, conhecida como a lei de Italião, o Código de Hammurabi, que era o olho por olho, dente por dente, né? O que dizia essa lei? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Tu matou minha mãe, vou matar a tua também. Tu espancou minha mulher, eu vou cortar as tuas mãos. É tipo assim. É tipo devolver na mesma moeda. No ano 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi uniu o reino da Babilônia e decidiu que as leis tinham que ser não apenas escritas, mas gravadas em pedra. Ele pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de compreendê-las e de determinar se alguém era culpado ou inocente. Uma enorme pedra de basalto foi gravada com 282 leis. Essas leis deveriam ser seguidas por todos no reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. O princípio básico do Código de Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se uma pessoa prejudicasse alguém, ela seria punida com o mesmo crime que cometeu. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. Essa era a lei de Italião, do Código de Hammurabi. Agora, o que falar da religião da Mesopotâmia? Bem, como eu já falei, os mesopotâmicos eles eram politeístas. E o que isso queria dizer? Que acreditavam em vários deuses. Vocês vão ver isso muito aí pela antiguidade, tá? Esses deuses, muitas vezes, possuíam características humanas, né? Como assim? Esses deuses podiam ser bons ou ruins. Esses deuses também podiam sentir dor. Esses deuses podiam ter sentimentos. Além disso, alguns deuses também tinham imagens de humanos com animais. Enfim, era uma coisa meio louca, né? Mas eles acreditavam nisso aí. Eles construíam muitos templos altíssimos, porque achavam que quanto mais alto, mais perto dos deuses ficavam. Eles faziam oferenda aos deuses com o intuito de que os deuses iriam devolver algo em troca para eles. E eles tinham também pirâmides. Tem muita gente que acha que as pirâmides só fazem parte do Egito. Mas você tem que entender que a Mesopotâmia e o Egito, elas existem no mesmo tempo. A Mesopotâmia é criada um pouco antes, mas elas não existem no mesmo tempo. Então, as pirâmides também fazem parte da Mesopotâmia. Só que elas vão ficar conhecidas no Egito. O templo que iria ficar conhecido na Mesopotâmia seria o chamado Zigurate. E o Zigurate mais conhecido seria a Torre de Babel. E agora o que falar dos costumes, né, dos mesopotâmicos para a gente fechar. A sociedade, além de estamental, ela também era uma sociedade patriarcal. Então, o que significa dizer? Que os homens tinham seu papel e as mulheres tinham o dela, né? Geralmente as mulheres cuidavam da família e da casa, e o homem cuidava da pesca, da caça, mas isso não significava que era tão ruim assim para as mulheres naquela época. Elas tinham muitos direitos no casamento, dentro do casamento. Mas havia essa divisão de tarefas. Inclusive, falando de caça e pesca, a economia da Mesopotâmia não eram
considerada uma economia boa, razoável. Porque eles tinham o rio, que dava aí suporte na pesca, que dava suporte para o comércio, essa coisa toda. Então, eles também tinham uma economia razoável. Então, acho que sobre a Mesopotâmia é isso, didaticamente falando. É claro que sobre a Mesopotâmia a gente tem muita informação. Se eu for falar aqui só sobre a religião, cada deus já viu, né? Mas, didaticamente falando, é isso. Economia, sociedade, cultura e tal. E curte o vídeo, se inscreve. Se quiser, compartilha. Por que não? O que é que tem? Que é isso? E é isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar sobre o quê? O Egito. É isso aí. Tchau, tchau, beijo.